Graça e paz, mães com propósito. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com as suas amigas. Meu nome é Lisa e estamos na série Mães, Desertos e Milagres. E hoje eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E o tema da minha mensagem é o poder do toque de Jesus. Esta passagem é tão importante que dos 4 evangelhos ela é citada em 3 deles: Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler Marcos 5, do 24 ao 34. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa passagem nos ensina que em Jesus encontramos a solução para os nossos problemas. Essa mulher sofria de hemorragia há 12 anos e já tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos, mas ninguém tinha conseguido ajudá-la. Essa mulher viveu um deserto por 12 anos. Naquela época, ela era considerada impura e precisava viver longe da sociedade. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e tomou uma atitude de fé. Ela foi até Jesus. Por muitas vezes nós nos encontramos em situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Problemas grandes demais para a nossa fé limitada. Tentamos de tudo, mas parece não ter uma solução. Nos sentimos fracas e sem esperança. Mas não é o fim. Jesus veio para nos salvar e nos dar a solução que tanto precisamos. Você, mãe com propósito, que está me ouvindo agora, qual deserto você tem passado? Ou por qual deserto você já passou? Às vezes, parece que esse deserto não vai ter fim, mas lembre-se, em Jesus encontramos tudo o que precisamos. Eu aprendo muito com essa mulher do fluxo de sangue. Ela não ficou parada esperando. Ela foi até o encontro de Jesus. Ela se aproximou de Jesus. Independente das circunstâncias, a fé pode nos ajudar a superar obstáculos. Ela foi humilde e sincera. Quando Jesus perguntou quem havia tocado em suas vestes, ela se aproximou e, mesmo com medo, falou toda a verdade. Ela não tentou se esconder ou fingir que não era ela. Ela teve fé. Jesus olhou para ela e disse: a tua fé te curou. Ela poderia ter tocado nas mãos, na cabeça, nos pés de Jesus, mas a fé dela foi tão grande que ela tocou apenas em suas vestes. Aqui eu vejo que um simples toque de Jesus pode mudar tudo. Eu já passei por muitos desertos, onde o medo e a incerteza faziam parte da minha vida. Quando a minha filha nasceu e nós não tínhamos um diagnóstico. Eu sou mãe atípica de uma princesa de 16 anos. E até os médicos nos darem o diagnóstico, nós passamos por um longo deserto. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu passei em novembro de 2020, quando estávamos enfrentando a pandemia do Covid. Minha filha não anda e depende de cadeira de rodas. E ela precisava passar por uma cirurgia para melhorar a condição de vida dela. Essa cirurgia já havia sido desmarcada 2 vezes por conta do Covid. E somente as cirurgias de emergência estavam sendo realizadas.
Mas nos ligaram do hospital e como os exames dela já estavam todos prontos, ela só precisava passar pelo teste do Covid para então poder realizar a cirurgia. E ali foi o início de um deserto que eu passaria. Nos explicaram que meu marido não poderia nos acompanhar e que somente eu poderia ficar com ela na sala de espera, esperando que ela fizesse a cirurgia. A cirurgia dela foi bem demorada. Ela entrou no centro cirúrgico, era 8 horas da manhã e saiu de lá somente às 17 horas. Foi um dia longo de espera e angústia. Cada vez que a porta se abria, o meu coração quase saía pela boca. Durante todo o tempo da cirurgia dela, meu marido ficou na porta do hospital, esperando notícias. E eu vejo que ele também estava passando por um deserto. Enfim, depois de 9 longas horas, a cirurgia dela chegou ao fim. Durante a cirurgia, ela precisou ser entubada, mas já haviam tirado os tubos dela e o médico me disse que eu poderia ficar com ela na UTI. Ela fez uma cirurgia bem grande. Ela operou os 2 joelhos, onde ela precisou colocar placa em ambos os joelhos, os 2 lados do quadril, onde também precisou de placas, e o pezinho direito, que ela fez uma cirurgia e precisou colocar pinos. Glória a Deus, a cirurgia dela ocorreu super bem e o médico havia dito que tinha sido um sucesso. Quando eu entrei na UTI e vi ela ainda desacordada, com as 2 perninhas engessadas, eu imediatamente comecei a chorar, mas era um choro de gratidão e alívio, porque eu tinha absoluta certeza que logo ela estaria no quarto. E foi exatamente isso que aconteceu. Ficamos no hospital por 4 dias e como ela estava se recuperando super bem, eles nos deram alta. E finalmente ela poderia ver o papai dela, porque por todos esses dias ele não conseguiu visitá-la. 2 dias depois, ela começou a ter uma febre muito alta e convulsionou. Precisamos voltar imediatamente para o hospital. Ela fez vários exames, raio-x, ressonância, e estava tudo ok com a cirurgia dela. Mas ela precisou ficar internada para investigar o porquê dela estar tendo tanta febre, ter convulsionado e estar sentindo dores, porque ela gemia o tempo todo, né? E depois de muitos exames veio o diagnóstico. Ela estava com uma infecção intestinal bem grave. Esse deserto durou mais do que o anterior. Foram 15 dias que somente eu e ela estávamos naquele hospital. Meu marido não pôde visitar ela por todos esses dias. O hospital estava bem lotado. Ficamos no mesmo corredor com várias crianças com Covid e éramos separados apenas por uma porta de vidro. O medo era bem grande e todo o cuidado era pouco. Durante o tempo que eu estava com ela no hospital, meu marido também precisou ser hospitalizado. Ele teve diverticulite. Ela num hospital ainda se recuperando e meu marido em outro. O desespero insistia em bater. Mas a fé e a certeza que Deus estava no controle de tudo era bem maior do que tudo aquilo que estávamos passando. Eu sentia Deus cuidando de nós o tempo todo. Estávamos somente nós 2, mas em nenhum momento eu me sentia sozinha. Nós estávamos sendo cobertas por oração. A nossa pastora Sinorá orava todos os dias por nós na live de oração. E todos os dias eu recebia uma palavra de fé e ânimo das minhas amigas, que nunca me deixaram sozinha. Enfim, depois de 15 longos dias, tivemos alta, fomos para casa. Eu precisava da ajuda do meu marido para absolutamente tudo, já que ela estava com as 2 perninhas engessadas, então ele precisava me auxiliar em tudo, todos os cuidados com ela. E quando pensamos que o deserto estava chegando ao fim, o meu marido teve Covid, já que ele precisou continuar trabalhando, né? E ele precisava sair de casa. Então ele acabou pegando Covid.
Minha filha com imunidade super baixa, ainda se recuperando daquela cirurgia e daquela infecção intestinal. Tivemos que ficar os 3 isolados em casa. E lidando com aquela doença que ainda era desconhecida. E mais uma vez o desespero insistia em bater. Mas eu sentia uma paz tão grande que eu nem consigo explicar. Somente em Jesus encontramos essa paz em meio a desertos. A sensação que eu tinha era que Deus havia feito uma redoma de vidro em nossa volta, sabe? E é exatamente isso que eu sentia, que estávamos sendo protegidas o tempo todo e que esse vírus não nos atingiria. Glória a Deus, os sintomas do meu marido foram super leves e esse vírus não nos atingiu, nós passamos ilesa por esse deserto. Passamos por todo esse deserto com a plena convicção de que Deus estava conosco em todos os momentos. Aprendi que deserto é passageiro e aprendi a ser totalmente dependente de Jesus. Estar aos pés de Jesus fez com que a mulher do fluxo de sangue passasse por esse deserto e fosse curada. E estar aos pés de Jesus fez com que eu e a minha família passássemos por esse deserto e fez com que ficássemos mais unidos, mais confiantes, dependentes e cada vez mais apaixonados por Jesus. Você que está me ouvindo agora e está passando por algum deserto, seja na saúde, nas finanças, no seu casamento, com seus filhos ou no seu trabalho. Eu não sei por qual deserto você está passando, mas uma coisa eu te digo com certeza: vai passar. Jesus é contigo. Clame a Jesus e coloque a sua confiança somente nele. Tudo o que precisamos é da presença de Jesus. Esse é o poder do nosso Deus. Um simples toque de Jesus pode mudar tudo. Apenas creia. Creia, mãe com propósito, que esse deserto é passageiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Thank you.